Nós hoje vamos estrear um profeta, vamos estrear e vamos acabar. No mesmo dia vamos estrear e acabar um profeta. É o profeta Joel, como acho que está bastante óbvio. Né? Está ali o meu nome, não é porque é o meu nome, né? É o nome do profeta. E sim, terminamos Amós, né? O profeta Amós, e vamos hoje começar e terminar Joel, e depois o próximo episódio, não percam, né? O próximo episódio, que nós também não. Não se sabe muito, não se sabe quase nada, de facto, do profeta Joel. É um livro, um dos livros mais misteriosos da Bíblia, porque não se sabe nada de quem ele era, do que é que ele fazia. Sabe-se que ele era, a única informação que temos é que ele era filho de Petuel. Né? Conhecem Petuel? Não, eu também não. Não conheço também Petuel. Então é a única informação que temos. Temos o nome do pai, mas não se sabe nada sobre o pai também. Não se sabe exatamente quando ele profetizou. Imagina-se ou acredita-se que ele profetizou no reino dividido de Israel. O reino de Israel estava dividido entre norte, o reino de Israel, e Judá no sul, e crê-se que Joel profetizou no reino de Judá no sul. Mas Joel não é um profeta que se foque em detalhes. Ele não se preocupa muito com o pormenor, com os pormenores históricos. Ele tem em mente outra coisa. Ele tem em mente apresentar o grande plano de Deus. E ele apresenta o grande plano de Deus para o povo de Israel, mas nós temos que ter este entendimento. O Velho Testamento, o que nos é apresentado no Velho Testamento, são sombras que apontam para realidades eternas que nos são reveladas através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem revelar, vem pôr em perspectiva tudo o que está para trás, né? E vem revelar tudo o que está adiante. E nós temos que ter esta perspectiva. Então, quando Joel profetiza e quando ele apresenta o grande plano de Deus para o povo de Israel, isso é uma sombra do grande plano de Deus para toda a humanidade. Nós temos que ter isto em mente, porque senão não vamos ficar com um entendimento fraco, não é? Um entendimento pobre daquilo que a mensagem da Bíblia nos apresenta. E Joel profetiza, ele fala sobre 5 grandes pontos. Nós vamos apresentar 5 grandes pontos da profecia de Joel. E o primeiro desses pontos é uma profecia sobre um mundo devastado. Um mundo devastado. Esse é o primeiro ponto. E vamos ler Joel. Já todos abriram? Eu penso que é melhor acender a luz aqui da sala, porque podem ter Bíblias em papel. Se alguém não tiver Bíblia, nós temos ali atrás para emprestar. É só levantar a mão e uma Bíblia chegará até vós. Joel 1, versículo 1 a 12. Vamos começar por aí e vamos percorrer o livro. Vamos viajar assim pelo livro de Joel e vamos perceber o plano de Deus. Mensagem que o Senhor confiou a Joel, filho de Petuel. Ouçam o que vos digo, ó responsáveis do povo. Prestem atenção, habitantes deste país. Porventura aconteceu algo semelhante durante a vossa vida ou durante a vida dos vossos antepassados? Contem-no aos vossos filhos, para que eles o contem também aos seus filhos e estes à geração seguinte. O que as lagartas deixaram foi comido pelos gafanhotos. O que os gafanhotos deixaram foi comido pelos saltões. E o que os saltões deixaram foi comido pelos outros insetos. Despertem, chorem e lamentem-se, ó gente bêbada e viciada no vinho, porque vão ficar sem uvas para fazer mais vinho. Um povo estrangeiro invade o meu país. São muitos e poderosos. Têm dentes de leão e queixadas de leoa. Converte as minhas vinhas em desolação. As minhas figueiras são feitas em pedaços. São roídas por dentro, descascadas, até que os ramos perdem a cor. Lamentem-se como uma noiva vestida de luto que acaba de perder o seu noivo. No templo do Senhor acabaram as ofertas de trigo e de vinho. Os sacerdotes que o servem estão de luto. Os campos estão devastados, as terras mergulhadas na tristeza. O trigo está perdido, as videiras estão secas e não há mais azeite. Os lavradores estão desolados, os viticultores lamentam-se, o milho e a cevada estão perdidos, as colheitas dos campos são uma miséria. A vinha está seca, as figueiras sem cor.
As romazeiras, as tamareiras e as macieiras, todas as árvores de fruto estão mirradas. Realmente acabou-se a alegria entre as pessoas. Joel apresenta-nos um retrato de um mundo devastado. E essa devastação manifesta-se de várias formas. Manifesta-se nas pragas de insetos, na desolação do mundo natural, na devastação das culturas, que estão mirradas, as árvores de frutos estão mirradas, nos inimigos que vêm destruir. E tudo isso é um retrato de um mundo devastado, de um mundo em turbilhão, que é o título, não é? Deus no turbilhão, o título da série que estamos a fazer. Nós no Ocidente vivemos aqui num cantinho privilegiado e nem sempre temos noção de que o mundo de Joel é o nosso mundo. É um mundo em turbilhão. Nós esquecemos-nos facilmente disso porque nós vivemos num canto privilegiado. Vivemos assim numa redoma, protegidos de coisas que a maior parte das pessoas neste mundo está exposta. E eu recolhi aqui alguns dados para nos dar uma ideia do mundo em que nós vivemos, para nos lembrar do mundo em que nós vivemos. Alguns dados. 2 bilhões de pessoas vivem sem acesso à água potável. 26% da população mundial. 2 bilhões de pessoas vivem sem acesso à água potável. 5 bilhões de pessoas vivem com menos de 300 euros por mês. Mais de 60% da população mundial. E 10% da população mundial, 800 milhões de pessoas, vivem com menos de 2 euros por dia. 2 bilhões de pessoas vivem sem acesso a medicamentos. 26% da população mundial não tem acesso a medicamentos. Para nós, uma constipação é uma constipaçãozita, é uma coisinha, passa. Não é? Para nós, a diarreia, a gente até se ri, não é? É uma coisa sem importância. Mas no mundo em que nós vivemos, morre-se destas condições. E morre-se muito. 59 milhões de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial foram forçadas a deixar a sua terra por causa de conflitos armados. É um recorde na história da humanidade. 59 milhões de pessoas. E hoje, 1.300 pessoas morrem a cada dia, por causa de crime violento. Fruto de crime violento. 1.300 pessoas a cada dia. Aqui no Ocidente, na nossa redoma, a igreja para muitos é um passatempo. É uma coisa que se vai quando não se tem nada melhor para fazer. Mas mais de 300 milhões de cristãos vivem em locais onde são perseguidos pela sua fé. Todos os dias, 13 cristãos em todo o mundo são mortos por causa da sua fé. A cada dia, 13 cristãos. 12 igrejas ou edifícios cristãos são atacados. E 12 cristãos são injustamente presos, enquanto outros 5 são raptados. É este o mundo em que nós vivemos. Estamos despertos para a miséria que está à nossa volta e da qual nós, em grande parte, somos poupados, porque a nossa realidade é uma realidade à parte. E a pergunta é, porquê é que o mundo está neste estado? Qual a razão? Porquê é que o mundo está neste estado? Porquê é que Joel fala dos inimigos? Ele fala das pragas de gafanhotos e saltões e lagartas, que é uma imagem também dos inimigos do povo estrangeiro que ia invadir Israel, ia invadir Judá e que ia varrer o povo do seu território, que ia destruir o inimigo. Porquê é que há estes inimigos? O inimigo da fome, o inimigo da miséria, o inimigo da pobreza, o inimigo da ganância. Porquê é que estes inimigos existem no nosso mundo? Porquê? Uma razão simples. Por causa da desobediência a Deus e à sua palavra. Por causa da desobediência a Deus e à sua palavra. Porque se todos obedecessem a Deus e a sua palavra, nenhum destes dados que eu citei seriam reais. É por pura desobediência a Deus e à sua palavra. Os inimigos que Joel fala aqui, mais uma vez, são sombras. As pragas, os inimigos, o povo estrangeiro, são sombras. Sombras do inimigo eterno. Do inimigo eterno, mas que tem o seu fim, tem os seus dias contados, porque vai ser destruído.
Não é? Se lhe permitissem viver, ele seria eterno, mas ele não vai ser. Não é? Então, quem é esse inimigo? Qual é esse inimigo que destrói, que mata? Qual é esse inimigo que não é temporal? Estes inimigos são uma sombra dele. O homem abriu a porta a esse inimigo entrou para destruir. Deus deu o domínio do mundo ao homem e o homem deu o domínio que Deus lhe tinha dado a esse inimigo, ao diabo. E esse inimigo entrou. O homem convidou-o a entrar e esse inimigo entrou. Entrou para destruir. E o homem entregou esse domínio ao diabo. Entregou o domínio que Deus lhe tinha dado da terra ao diabo. E por isso o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que o mundo jaz no maligno. Este mundo está entregue ao maligno, está entregue ao diabo. Ele é o príncipe deste mundo, como diz o apóstolo Paulo. Agora, é importante perceber que esse inimigo, ele não faz nada sozinho. Né? Ele é o tentador. Ele é aquele que lança, que dá as ideias. Mas o homem executa. O homem que se deixa dominar, executa. E é importante perceber que esse inimigo só faz aquilo que Deus permite e durante um certo tempo, porque os dias dele estão contados. Mas enquanto ele tem tempo, ele faz aquilo que ele vem para fazer. Ele vem para destruir. Ele vem para semear miséria, para semear destruição. E o homem entra nesse jogo. Perante isto, qual é o apelo de Deus? Qual é o apelo de Deus? Esse é o próximo ponto do livro de Joel. O próximo ponto, o apelo de Deus para um mundo em turbilhão. Vamos abrir em Joel 2, versículo 12. Joel 2, versículo 12. Qual é o apelo de Deus? O apelo de Deus é este. Mas ainda é tempo de voltarem para mim com todo o vosso coração, jejuando e chorando de arrependimento. Palavra do Senhor. Não basta rasgarem os vossos vestidos, o que é preciso é mudar o vosso coração. Convertam-se, portanto, ao Senhor vosso Deus, que é generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, pronto a renunciar às suas ameaças. Talvez ele mude de ideia e ao passar vos deixe as suas bênçãos. Podereis então oferecer ao Senhor vosso Deus as ofertas de trigo e de vinho. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um jejum. Convoquem uma assembleia solene. Ordenem ao povo que se purifique para a assembleia. Reúnam o conselho dos anciãos. Congreguem jovens, crianças e bebés de peito. E que os recém-casados deixem o seu quarto de núpcias. Os sacerdotes que servem o Senhor chorem no templo, entre o pórtico e o altar, e supliquem assim ao Senhor: Senhor, tem piedade deste povo que te pertence. Não deixes que a vergonha caia sobre eles. Não permitas que os estrangeiros escarneçam deles, dizendo: onde está o poder do seu Deus? Que o Senhor defenda ciosamente a sua terra e tenha compaixão do seu povo. Este é o apelo de Deus para o mundo em turbilhão. Voltem para mim com choro, jejum, voltem para mim com arrependimento genuíno. É tempo. E é tempo de nós nos voltarmos para Deus, é tempo de olharmos para as nossas misérias, de chorarmos por causa das nossas misérias, de percebermos a nossa condição desesperada, e é tempo de olharmos à nossa volta e vermos a miséria que está à nossa volta e orarmos e jejuarmos por aquilo que está à nossa volta, porque nós fomos chamados não para viver numa bolha cristã, numa bolha de igreja, fomos chamados para olhar para o mundo e ser sal e luz neste mundo. Não fomos chamados para viver aliados do que está lá fora, como nós às vezes dizemos. Nós fomos chamados para estar lá fora. E Joel fala aqui do arrependimento de Israel, do povo de Israel, para que a destruição, para que os inimigos não venham varrer o território de Israel. Mas isso é uma sombra do arrependimento que Deus apela a que todos os homens possam aderir. Todos os homens e mulheres, em todo lugar e em todo o tempo. E vem um profeta maior do que Joel anunciar esse arrependimento. Um profeta maior do que Joel. Um profeta que não apenas veio anunciar que há um caminho de arrependimento, mas que veio ele próprio ser esse caminho. Não veio apenas dizer a destruição vem aí, ele vem libertar, ele vem transformar. Ele vem transformar.
Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 30, 31, fala desse profeta. Deus passou por cima da ignorância das pessoas até aos dias de hoje, mas agora Ele ordena a toda a gente, em toda a parte, que se arrependa dos seus pecados. Marcou um dia para julgar o mundo com justiça por meio de um homem a quem Ele designou e deu autoridade diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Toda a gente é chamada ao arrependimento, não apenas o povo de Israel, mas toda a gente. E quem vem chamar as pessoas ao arrependimento, toda a humanidade ao arrependimento, é Jesus Cristo. E Ele é o homem que ressuscitou dentre os mortos, a quem Deus designou e deu autoridade sobre todas as coisas. Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta ao apelo de Deus? Jesus, Ele vem anunciar que Ele próprio é o caminho do arrependimento. O caminho está aberto. Ele deu-nos o caminho. Aqui nesta passagem que lemos, fala, talvez Deus renuncie, talvez Deus ao passar-vos deixe as suas bênçãos, mas Jesus, Ele vem apresentar um Deus generoso, um Deus de compaixão, como Joel anuncia aqui. Mas não é um Deus que talvez deixe as suas bênçãos. É um Deus que em Jesus Cristo, Ele já nos deu todas as bênçãos. Todas as bênçãos estão concentradas em Jesus. E nele nós temos todas as bênçãos garantidas. Não há nenhum talvez. Não há nenhum talvez. É assim. É amém. Não há dúvida. E nós temos esta certeza de que nós, se respondemos ao apelo de Deus, Ele nos vai aceitar. Porque Deus é um Deus compassivo, é um Deus generoso, como nós vemos aqui. É um Deus de amor que enviou o seu Filho para ser esse caminho, em sacrifício. Para morrer na cruz, para que todos os inimigos fossem derrotados. Não apenas os inimigos terrenos, como Joel anuncia aqui, não apenas as nações estrangeiras que estavam a oprimir Israel por causa do pecado de Israel, mas todos os inimigos, os nossos inimigos espirituais, os nossos inimigos não temporais, o pecado, a morte, o diabo, todos esses inimigos são vencidos em Cristo. Então o apelo de Deus para nós é esse. Vem para a equipa vitoriosa. Porque só aqui tu tens alguma esperança. Não há mais nenhuma esperança fora daqui. Toda a gente, em toda a parte, é chamada ao arrependimento. E é tempo de chorar e de jejuar. É tempo de olhar para o mundo. É tempo de sofrer com o mundo que sofre à nossa volta. É tempo de sofrer por causa das nossas misérias. É tempo de chorar por causa das nossas misérias e clamar a Deus. É tempo de entender quem nós somos e em que tipo de mundo nós vivemos. É tempo de sair da nossa bolha de entretenimento e redes sociais. Não estou a dizer que é errado ter redes sociais ou divertir-nos com séries da Netflix e seja o que for. Mas nós fomos chamados para ser missionários neste mundo. Nós temos uma missão neste mundo que é ser sal e luz, que é anunciar o arrependimento, que é anunciar Jesus Cristo, que é chorar com aqueles que choram. Então, é tempo para isso. Mas nós não ficamos só nisso. Nós não ficamos só na tristeza e no choro. Porque nós sabemos que temos um Deus generoso e compassivo. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então nós temos alegria, porque nós confiamos na resposta do Senhor. Nós confiamos nas suas promessas. E Ele nos enche de alegria quando nós nos unimos a Ele. E quando respondemos ao seu apelo e nos unimos a Ele. Então nós temos essa alegria. E a alegria é esta. Pela fidelidade de Deus. Joel capítulo 2, versículo 19. Vamos ler mais à frente. Então o Senhor responde às súplicas do seu povo. Vou dar-vos trigo, vinho e azeite com fartura. E nunca mais deixarei que os estrangeiros vos insultem. Afastarei de vós os inimigos do norte, afastá-los-ei para terras desertas e áridas, lançarei-os da frente do mar morto e os da retaguarda no Mediterrâneo.
Os seus cadáveres espalharão um cheiro pestilento. Eles que ambicionavam realizar grandes coisas. Ó terra, não tenhas mais medo. Alegra-te, rejubila, porque o Senhor faz grandes maravilhas. Animais selvagens, não tenham mais medo. As pastagens ficarão de novo verdejantes. As árvores darão fruto. As figueiras e as vinhas vão ficar carregadas. Alegrem-se e façam festa em honra do Senhor vosso Deus, ó habitantes de Sião. É Ele que a seu devido tempo vos dá a chuva de outono e a da primavera, como antigamente, e que faz cair os aguaceiros. As eiras vão encher-se de trigo e os lagares a extravasar de vinho e azeite. Vou compensar-vos dos anos em que as colheitas foram devoradas pelos gafanhotos, saltões, lagartas e outros insetos do grande exército que enviei contra vós. Hão de comer até ficarem saciados e irão louvar o Senhor vosso Deus, que fez maravilhas a vosso favor. Nunca mais o meu povo ficará desiludido. Então sabereis que eu estou no meio de Israel e que o Senhor vosso Deus sou eu e mais ninguém. E nunca mais o meu povo ficará desiludido. Em resposta às súplicas, Deus promete bênção. Deus promete gozo. Deus promete alegria. Ao povo de Judá e de Israel, Deus promete suprir todas as necessidades: o trigo, o azeite, o vinho, afastar os inimigos, carregar as árvores com fruto novamente. Deus ordena festa em resposta às súplicas do seu povo. Festa, celebração. É o que está no versículo 23. Alegrem-se, façam festa. Porque Deus, Ele nos ama e Ele supre todas as necessidades do seu povo. Ele não está distraído, Ele não está ausente, Ele não está alheado. Ele está presente. Ele está cá. Estas são promessas para o povo de Israel e de Judá. Mas esta alegria que Deus promete a Israel e a Judá, mais uma vez, é uma sombra da alegria eterna que Deus promete a todos aqueles que crerem nele e se unirem a ele. Uma sombra pálida, mas uma sombra ainda assim. E nós hoje, quando nos unimos a Cristo, nós podemos começar a participar já dessa alegria. Essa alegria e estes elementos, o vinho simboliza a festa, o azeite que significa a unção do Espírito Santo, a presença de Deus em nós. Que Deus está em nós e nunca nos deixa e produz em nós esta alegria imensa. A vida não é fácil, há dificuldades e muitas e às vezes bem grandes e bem profundas. Mas a alegria que nós temos em nós é muito maior do que qualquer dificuldade. Porque é a alegria que vem de Deus. Jesus disse: quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Há um manancial de águas vivas, vida em nós, em Cristo. Essa é a resposta de Deus às súplicas. Essa é a resposta de Deus ao arrependimento. Deus que é um Deus generoso e compassivo. E a alegria que nós temos em Cristo é uma alegria completa. Jesus disse isso em João 15. Falo-vos desta maneira para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. É essa a vontade de Deus para nós. Por um lado, choro e jejum e arrependimento e sofrer com os que sofrem. Mas por outro lado, uma alegria imensa, uma alegria eterna, que nos leva também a alegrar-nos com aqueles que se alegram, que nos leva a fazer festa, que nos leva a celebrar, que nos leva a louvar o seu nome. E essa alegria é prometida não apenas ao povo de Israel, mas a todos, a toda a humanidade. Jesus veio tornar essa alegria acessível a toda a humanidade. E é isso que nós vemos em Joel 3. Joel 3, e aqui vamos a algumas traduções da Bíblia. Eu estou a usar a tradução da Bíblia para todos. A tradução da Bíblia para todos tem 4 capítulos. O texto é o mesmo, mas esta tem 4 capítulos e há traduções que só têm 3. A numeração é diferente. Então não se assustem quando eu começar a ler no capítulo 4. Não estou a inventar nada, é só a numeração que é diferente. Mas agora estamos no capítulo 3, onde vemos a revelação da salvação de Deus a toda a humanidade. Joel 3, versículo 1.
Depois derramarei o meu espírito sobre toda a gente. Os vossos filhos e filhas serão profetas. Os vossos anciãos e os vossos jovens terão sonhos e visões proféticas. Até sobre os escravos e escravas derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumo. O sol ficará escuro e a lua cor de sangue, antes que chegue o dia do castigo do Senhor, dia grande e terrível. Então todos os que invocarem o Senhor serão salvos. No Monte Sião, em Jerusalém, ficará um resto, como o Senhor prometeu, e esses são os sobreviventes que o Senhor convoca. A revelação de Deus é prometida a todos. O Espírito de Deus é prometido a todos. E Joel só conhecia a promessa. Nós conhecemos a realidade. Porque o Espírito de Deus veio sobre toda a gente, sobre todos aqueles que o quiseram receber. No dia de Pentecostes, em Atos 2, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo veio para chegar a todos. Para chegar a todos os que quisessem. Essa é a revelação de Deus. Deus dá a revelação de salvação a todos. Mas salvação de quê? Salvação de quê? Do terrível dia do castigo do Senhor. Do dia em que Deus vai pôr tudo em ordem. No dia em que toda a criatura vai se submeter a Cristo. Quer queira, quer não queira. Todo o joelho se dobrará, como estávamos a cantar. Diante do Cordeiro e do Leão. Todos se submeterão a Cristo e vem esse dia, o dia do castigo do Senhor, o dia da justiça do Senhor. Que a justiça tarda, mas não falha. A justiça vem aí. Nós olhamos à volta e vemos que tanta coisa está ao contrário. Todos estes dados que falamos, toda a miséria. Mas essa miséria vai terminar. Essa miséria tem os dias contados. Os inimigos têm os dias contados. E só há salvação para aqueles que invocarem o nome do Senhor. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E apenas esses. Porque ninguém é bom o suficiente para escapar ao castigo divino. Porque ninguém é bom o suficiente para ser perfeitamente justo. Então só há esperança no nome de Jesus. Só há esperança em Cristo. Só há esperança de salvação nele, apenas nele. Só há um nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Então é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que nós temos de invocar. Invoca o nome de Jesus. Vamos invocar o seu nome, porque só nele há salvação. Nós estamos no tempo da realidade. Para Joel era uma promessa, hoje é real. O Espírito Santo veio, ele está cá e ele habita em todos aqueles que crerem em Jesus. Essa é uma promessa, essa promessa é para hoje, para todos em todo o tempo e lugar que colocarem a sua fé em Cristo. Então esperamos o que agora? Qual é o último? Qual é o último passo? Qual é o último ponto? Estamos à espera de quê agora? Estamos à espera. Não estamos ociosos à espera. Estamos à espera ativamente a anunciar esta salvação que há no nome de Jesus a este mundo à nossa volta. Por isso nós evangelizamos. Porque sabemos que só nele há salvação. Então precisamos de falar, precisamos de mostrar com a nossa vida quem Deus é, com sabedoria, mas com ousadia também. Temos que evangelizar, temos que mostrar. Porque vem aí o dia do Senhor. E aqueles que crerem em Cristo vão participar na restauração final de todas as coisas que Deus vai levar a cabo. Vamos a Joel 4:14. Alguém aí que não tenha o 4? Que só tenha o 3? Não? Toda a gente tem o 4? Está toda a gente a ver pela mesma versão? Ótimo. Joel 4:14. Multidões e mais multidões chegam ao vale da decisão. Aproxima-se o dia do castigo do Senhor nesse vale. O sol e a lua obscurecem-se, as estrelas perdem o seu brilho. O Senhor rugirá desde Sião. Levantará a sua voz em Jerusalém. O céu e a terra hão de tremer, mas o Senhor protege o seu povo, pois é um refúgio para os israelitas. Então conhecereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, minha montanha santa. Jerusalém será de novo um lugar santo,
e nunca mais os estrangeiros a irão conquistar. Naqueles dias os montes destilarão mosto, as colinas jorrarão leite, a água correrá em todos os regatos de Judá. Do templo do Senhor brotará uma fonte, que aumentará a ribeira das acácias. O Egito será terra desolada, Edom será um deserto seco e desolado, porque usaram de violência contra Judá, matando pessoas inocentes. Judá e Jerusalém existirão sempre e serão continuamente habitadas. Vingarei a sua morte, os inimigos não ficarão impunes e o Senhor habitará em Sião. Multidões e mais multidões chegam ao vale da decisão. Há que tomar uma decisão. E todas as multidões são convidadas a tomar uma decisão. Deus, Ele anuncia-se, a igreja anuncia Deus e as multidões têm que tomar uma decisão. O dia do Senhor está perto, o dia do castigo do Senhor está perto. E Joel ele já está a profetizar, ele já saiu há muito tempo da realidade de Israel e Judá. Ele está a falar do plano eterno de Deus. Ainda que ele fala de que Judá e Jerusalém existirão sempre. Jerusalém é uma sombra de quê? Jerusalém é uma sombra da Igreja de Deus, que inclui Israel e todos os que crerem em todo o tempo. Todos os crentes que crerem em Israel e todos os crentes que crerem em todo o tempo, em toda a história e em todos os lugares. E Deus vai restaurar todas as coisas e aquilo que Deus fizer de novo não mais vai passar. Deus vem fazer novos céus e nova terra. Jesus vem novamente. Ele vem restaurar todas as coisas ficarão submetidas a Ele e à sua soberania e nunca mais aquilo que passou virá. Os montes destilarão mosto, as colinas jorrarão leite, a água correrá em todos os regatos de Judá. Do templo do Senhor brotará uma fonte e todos os inimigos de Deus serão destruídos. E Egito e Edom são sombras dos inimigos intemporais. Estes inimigos terrenos de Israel são sombras dos inimigos intemporais. São sombra do diabo, são sombra do pecado, são sombra da morte e todos esses inimigos vão ser destruídos. Os inimigos não ficarão impunes e o Senhor habitará em Sião. Deus habitará com o seu povo para todo o sempre. E nós nunca mais ficaremos desiludidos. O povo de Deus nunca mais será desiludido. E nós temos uma imagem na Bíblia. Temos esta imagem das multidões no vale da decisão. Multidões que têm que decidir a quem vão servir, em quem vão colocar a sua fé. E temos na Bíblia uma imagem de uma multidão que ninguém pode contar e que decidiu bem, que creu em Cristo, que pôs a sua fé em Cristo. Vamos a Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse 7, versículo 9, onde temos uma imagem desta multidão. Apocalipse 7, 9. Em seguida vi uma tal multidão impossível de contar. Eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, vestidos de branco, diante do trono e diante do Cordeiro. Tinham ramos de palmeira nas mãos. Diziam com voz muito forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam de pé à volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostraram-se por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Um dos anciãos perguntou-me: esta gente vestida de branco, quem são eles? E de onde vieram? Eu respondi-lhe: Senhor, tu bem sabes. Então disse-me: são aqueles que passaram pela grande perseguição e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Por isso é que eles estão diante do trono de Deus e servem a Deus de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono protegê-los-á como uma tenda. Nunca mais terão fome nem sede. O sol e o calor nunca mais lhes farão mal, porque o Cordeiro que está no trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de águas da vida.
Deus enxugará para sempre as lágrimas dos seus olhos. É isto que espera aqueles que estiverem unidos a Cristo, que invocarem o seu nome. É este incrível plano que Deus tem. E nada irá frustrar este plano. Nada. Este plano vai se cumprir. E nós estamos no vale da decisão. Nós estamos no vale da decisão. As multidões estão no vale da decisão. E nós precisamos de mostrar o caminho. Nós, igreja, precisamos de mostrar o caminho. Nós precisamos de mostrar Cristo, que é o caminho. Nós precisamos de anunciar o tempo do favor de Deus. O tempo da graça de Deus. Que foi isso que Jesus veio anunciar. Cura para os quebrantados, liberdade para os oprimidos. É isso que Jesus vem anunciar e é isso que Ele nos chama para anunciar. Amém? E dizemos como o apóstolo João também disse, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem colocar tudo debaixo da tua soberania, vem destruir os nossos inimigos, vem restaurar, vem fazer novos céus e nova terra, vem fazer de novo. Mas enquanto Ele não vem, cabe-nos a nós apresentar a decisão para que a multidão que ninguém pode contar tenha muita gente do nosso círculo de amigos, tenha muita gente do nosso círculo de familiares, tenha muita gente do nosso círculo de colegas de trabalho, tenha muita gente do nosso círculo de colegas de escola. Eles estão no vale da decisão. E nós temos o anúncio da vida eterna. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Dando graças a Deus porque somos convidados a fazer parte deste maravilhoso e incrível plano que Deus vai levar a cabo. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, em primeiro lugar, em choro, em arrependimento. Senhor, vendo as nossas misérias, Senhor. Vendo a nossa indiferença para com o mundo que nos rodeia, Senhor. Pedimos-te perdão, Deus, e que nos despertes, Deus. Pai, para olharmos para nós e olharmos para a nossa volta e percebermos que precisamos de Ti, precisamos de clamar a Ti, precisamos de salvação, que só Tu podes trazer salvação. Deus, que possamos mover-nos em súplica, possamos mover-nos em oração, possamos mover-nos em jejum, Senhor. Possamos mover-nos chorando com aqueles que choram. Senhor, compadecendo-nos do sofrimento daqueles que estão à nossa volta. E não só à nossa volta, mas no mundo em que nós vivemos. Procurando formas de abençoar, procurando formas de mitigar, procurando formas de estar presentes, Senhor, de curar, Senhor, de ajudar, Pai. Deus, de ser luz para quem sofre. Senhor, e nós te louvamos, Pai, porque em resposta ao nosso apelo, Tu nos trazes uma alegria indescritível, Senhor. Tu nos trazes uma alegria que nos enche, mesmo no meio das dificuldades, Pai, mesmo no meio da desorientação, muitas vezes sentimos, Senhor, mas que é uma alegria, Pai, que está sempre acessível. Não nos deixe viver como se essa alegria fosse pequena ou pobre. Senhor, que possamos desfrutar em pleno dessa alegria, possamos desfrutar em pleno das bênçãos, de todas as bênçãos que Tu tens em Cristo, Pai, e com que Tu nos presenteias, a dádiva que temos em Cristo, Senhor. Possamos também abrir os nossos olhos para isso, Pai, para o sofrimento, sim, mas também para a glória. Pai, para a glória que Tu nos colocas à nossa frente para nós desfrutarmos, Senhor. Que Tu colocas dentro de nós rios de água viva, Senhor. Deus, e obrigado, Pai, porque podemos participar e ter a certeza da salvação, a certeza de que invocando o nome do Senhor nós seremos salvos e de que estaremos contigo para toda a eternidade. Pai, que Te veremos face a face. Deus, que nunca seremos desiludidos, Pai. Que nunca seremos largados, Pai. Que Tu nunca nos abandonarás e que nunca nos desampararás e que estarás sempre connosco. E obrigado porque nós temos a certeza disso, porque temos o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo que Tu trouxeste, Senhor, que Tu enviaste para que nós pudéssemos ter Cristo em nós, Senhor, para que pudéssemos ser uma igreja com poder, Senhor, uma igreja com poder para testemunhar, Senhor, não uma igreja tímida, não uma igreja que confia nas suas próprias capacidades ou recursos, mas uma igreja que está ligada a Ti, que está ligada ao eterno, Deus, e que está neste mundo com ousadia, que não tem medo,
Pai, mas que anuncia, Deus, anuncia a salvação que há em Cristo. E obrigado, Senhor. Pai, ansiamos, dizemos, ora vem, Senhor Jesus, ansiamos pela Tua vinda, ansiamos pelo dia em que Tu vais colocar tudo em ordem e ansiamos por estar contigo face a face, em novos céus e nova terra, para toda a eternidade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.